Beleza. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar hoje com o Simulate, tá? Então, instalem o Simulate no computador de vocês. Quando vocês abrirem o Simulate, vocês vão encontrar essa carinha aqui, tá? Vão sempre abrir lá um novo, arquivo novo, né? Um arquivo, um blank simulation, tá? E aí vocês vão chegar nessa carinha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer no Simulate é entender todos os elementos que estão aí na tela pra gente, tá? Lembrando, gente, lembrando, não custa nada a gente sempre rememorar por que que a gente está fazendo tudo isso, tá? Por que que a gente está... Qual que é o fundamento dessa disciplina de métodos quantitativos 2? E para que que serve os modelos de simulação? Então, uma vez que eu tenho um certo sistema, um certo processo na empresa, eu vou lá e faço um mapeamento de processo. E aí vocês estão enjoados de ver, cansados de ver, né? De tantas vezes que o pessoal fala em mapeamento de processo, ciclo PDCA, melhoria contínua, aplicação de métodos de qualidade, tipo 5S, espinha de peixe, né? Gráfico de Ishikawa, os 5W 2Hs, 5W 3Hs, 5 porquês, e assim vai um monte de ferramenta de análise e diagnóstico de processo, até chegar no BMP, que é o Business Project Management, que daí você faz o desenho do processo e tal. Tudo bem, até aí é diagnóstico, até aí é desenho, é tentar traduzir o sistema real em algo que seja dominado, né? Algo que a gente saiba exatamente como é que ligam as atividades umas às outras, e a partir dessa atividade uma na outra, você consiga entender a relação entre elas. Mas só isso não vai adiantar muita coisa. Na verdade, só esse mapeamento de processo, na hora que você toma a decisão na sua empresa, ele só vai extrair ou deixar aflorar, quando você faz todo esse processo, aquelas situações que são muito absurdas, que saltam aos olhos. Ah, então, obviamente que se for um processo simples, se for uma coisa simples, até tudo bem, dá para tirar alguma inferência dali. Inferência é alguma conclusão, tá? Mas agora, se for um processo mais complexo, que tiver algumas entidades, alguns recursos sendo utilizado em mais de um momento, dois ou três momentos, diversos recursos sendo utilizados ao longo do processo, pessoas envolvidas nesse processo, em várias atividades. Quando começa a ficar mais complexas as relações, só fazer isso não resolve, gente. Não vai adiantar. Você só vai enxergar aquela coisa que é muito, mas muito óbvia, tá? Você vai expurgar aquilo que é totalmente excessivo. Mas efetivamente, você não vai fazer uma melhoria contínua de verdade. Perdão, perdão. Você não vai fazer o ciclo PDCA. Plan, do, check, act. É, planejar, fazer, checar e agir. Tudo bem. Quando você faz todo o mapeamento de processo, você vai lá, planeja, aí você faz esse processo, realiza ele, na hora de checar, você vai conseguir enxergar só o superficial. Então, esse ACT, esse agir, é construir uma ferramenta dessa, para daí efetivamente você conseguir medir as coisas, você conseguir ter unidades de medidas referentes a isso. E aí, se a gente for para técnicas como, por exemplo, o Balance Scorecard, onde que basicamente a gente tem lá um conceito que é essencial na administração. Aquilo que não se mede, não se pode corrigir. Ou seja, eu tenho um problema lá, legal, onde? Onde que eu tenho problema? Está atrasando? Está com excesso de estoque? Está com falta de estoque? Está entregando adiantado? Está sendo muito caro? Qual que é o indicador que você quer medir? Ou seja, se eu não meço aquilo que eu estou diagnosticando, aquele meu processo que estou diagnosticando, eu não tenho como tomar nenhuma ação, que é a última fase do ciclo PDCA. Então, um modelo de simulação, ele serve para que a gente saia desse mundo
holístico, e essa é a palavra correta mesmo, tá? Onde que as pessoas usam as ferramentas de qualidade superficialmente e falam, olha que legal, vamos fazer ciclo PDCA, e aí vão lá e de uma maneira holística vamos melhorar o processo. Como é que você vai melhorar o processo? Melhorando, melhorando, melhorando. Não. Quando você vai melhorando, 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 você só está tirando do processo aquilo que é muito grosseiro, que é o erro, ou que é o ruído do processo extremamente grosseiro, que é o óbvio, que qualquer um, que você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos de administração para tirar, basta você ter um bom senso. Basta você conseguir ter um mínimo de bom senso que você vai conseguir tirar esses ruídos grandes. Então, para que a gente possa efetivamente fazer algum tipo de melhoria contínua, nós temos que obrigatoriamente aplicar algum tipo de análise quantitativa para isso. Isso não é puxar sardinha para o lado do quantitativo ou de operações, tá? Isso é uma realidade. Tanto é que eu falei para vocês, qual que é o tchananã da coisa hoje? O tchananã da coisa hoje é a gente. Deixa eu até. Vou colocar aqui. O tchananã da coisa hoje é. Data Science. E aí o cara vai lá na internet, faz um curso de Data Science. Eu tenho recebido muito feedback assim. Não, vamos fazer um Data Science. Eu vou fazer um curso de Data Science. Quanto tempo? 2 horas de Data Science. Sério mesmo que você acha que você vai melhorar um processo de uma empresa tipo Boticário, ExxonMobil, Petrobras, CNH, Condor, empresas grandes que estão aqui no Paraná, redes grandes, Mufato, sério mesmo, Renault, né? Você acha que com 2 horas de data science você vai aprender a fazer algum tipo de melhoria? No máximo, você vai pegar e aprender o Power BI, assim, para usar um tiquezinho, talvez algumas funções prontas do Python, e deu. Então, isso não é data science, gente. Isso não é melhoria contínua. Eu tenho que ter essa fundamentação que a gente teve, para que na hora que agora eu vou usar a melhoria de verdade, a interferência de verdade no processo, eu consiga usar ela lá como as prerrogativas do Balance Scorecard que a gente tem, que vocês vão, se não viram, vão ver em várias disciplinas do curso. O que não se pode medir, não se pode melhorar. Eu tenho que analisar baseado em número. Né? É diferente, nós não estamos, mesmo, eu ia falar assim, mas num planejamento estratégico eu não preciso de número. Tem certeza? Como é que a gente vai saber qual que é o nosso ganho ou nossa projeção de ganho ao longo do tempo? Dentro do planejamento estratégico, eu preciso ter alguma medida financeira. Então, tudo isso vai envolver todos esses elementos práticos e estatísticos que a gente fez até agora. Tá? E aí, num desenho de um processo, que ele é um pouquinho mais complexo do que o óbvio, fazer na mão não vai te dar, talvez, a posição exata de onde que está o teu gargalo, onde que está o teu problema. Tá? Então, é para isso que a gente faz todo esse caminho estatístico para cá, para chegar aqui agora, usar uma ferramenta melhor. A gente usa o Simulate porque a gente tem a licença. Mas você pode usar o Simulate, pode usar o Arena, pode usar. Tem 3 ou 4 softwares de simulação que o pessoal usa. ProModel é muito bom na Europa, o pessoal usa muito ProModel. Mas Simulate, Arena, ProModel, todos eles são ferramentas que vão tentar transformar todo aquele diagnóstico de mapeamento de processo que vocês fazem, que vocês, principalmente aqueles que estão envolvidos, por exemplo, na empresa júnior ali da administração, que tem bastante projeto e muitos desses projetos que eles fazem é mapeamento de processo. Tudo bem, essa é a primeira fase. O que a gente está fazendo aqui? Bom, eu fiz lá uma série de ferramentas. Transforma esse mapeamento que vocês fizeram num ACD, desenha um ACD bonitinho, entende todos
visualmente todos os elementos que envolvem nesse processo, desenha, verifica onde que está os dados que eu tenho que coletar, coleta essas informações, fazendo uma amostragem quando necessária, tá? Coleta essas informações, dependendo de qual foi a atividade. Se é uma atividade que eu tenho lá, uma atividade que eu tenho lá sistêmica, que já tem registro, eu posso pegar lá 100, 200 registros para ver a distribuição de probabilidade. Se é alguma coisa que eu preciso entender a distribuição, por exemplo, de uma atividade para ir para filas, escolhas, essas coisas, faço um período de amostragem para saber, o aluno chega, por exemplo, né, chega nessa atividade, ele faz um processo aqui, depois ele escolhe qual é a área que ele quer. Quais são as porcentagens disso? Então, aqui cabe um processo de amostragem. Aí a gente viu na aula passada como que calcula essa amostra, quanto que eu tenho que fazer para que a amostra seja significativa. Eu estou cansado de ver, enjoado de ver nos cursos mais de humanas, sociais, humanas, pessoas que vão lá tiram conclusões sobre o Brasil de uma amostra com 20 pessoas, com 25 pessoas, com 30 pessoas. Vão lá entrevistar 70 pessoas e essas 70 pessoas representam a universidade inteira. Isso é um absurdo. Isso aí não faz sentido. É completamente ilógico eu pegar um grupo de 50, 60, 30 pessoas e dizer que a opinião média de toda a universidade é referente àquela amostra que eu peguei. Então, eu tenho que fazer um processo de amostragem coerente, exato, com as técnicas corretas, né? Então, uma vez que eu desenhei todo aquele processo, usei lá as ferramentas de qualidade, usei as ferramentas de diagnóstico de processos, usei as técnicas de BMP, beleza, tudo isso é perfeito. Agora, eu tenho que ir adiante. E o ir adiante é o que a gente faz aqui nessa disciplina. Transforma todo esse processo num ACD. Para aquele ACD, eu vou ter cada grupo ou melhor, cada entidade envolvida com uma corzinha ou com algum destaque, entendi a função de cada um deles no processo como um todo, junto o processo, deixa o processo complexo. Para cada esse processo, as atividades e as chegadas, eu vou medir isso, seja no sistema, seja numa amostra, seja na coleta de dados. Coleto quanto que eu tenho que coletar, faço a amostra que eu tenho que fazer, vou lá, busco as informações do sistema que eu tenho que fazer. Fiz isso? Legal. Faz as distribuições de probabilidade, desenha isso, determinei todas as distribuições e seus parâmetros, agora a gente passa para outra fase que é o que nós estamos começando hoje, que é o simulate. Joga isso no simulate, desenha um modelo computacional, sai do modelo conceitual, que é o modelo ACD, né? Ou o modelo conceitual, que é todas aquelas tarefas de mapeamento de processos, desenha o ACD, que é o modelo visual para o modelo conceitual que eu fiz. Se for necessário, faz o teste de mesa, faz o método das 3 fases para ver se a lógica está correta e vamos transformar agora, a partir de hoje, todo esse modelo em computacional. Qual que é o fim da história? Pega o modelo computacional, pega um conjunto de informações de entrada que eu sei a saída, replica esse conjunto de informações de entrada, tem como fazer, a gente vai ver nas próximas aulas como é que faz isso. Então, dá um conjunto de entrada, faz a simulação e vê se a saída é coerente. Se a saída é coerente, está validado o meu modelo. Ótimo, só que para eu validar, o que eu tenho que garantir? Que o modelo está verificado. Ou seja, desenhei todo o modelo, transformei do ACD, modelo conceitual, para o modelo computacional num software, por exemplo, no Simulate. Vou verificar todos os elementos que estão lá, caixinha por caixinha, se a distribuição que está ali está correta, se as regras de fila que estão ali estão corretas, se as ligações que eu estou fazendo estão corretas, e se tudo estiver correto, verifiquei o meu modelo. Ele está fazendo aquilo que eu estava pensando. A verificação é, o modelo faz aquilo que eu quero? Legal, verifiquei. Pega o conjunto de entradas que eu sei a saída, aplica no modelo e verifica a saída. Se a saída do modelo de simulação
tiver aderente, adequada ao ao real, aquilo que aconteceu de verdade, ótimo, validei o meu modelo. Bom, muito bem. Uma vez que eu verifiquei e validei meu modelo está representando a situação real complexa. Bacana. E agora, qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo agora é deixar ele gerar valores aleatórios. Então, em todas as distribuições de valores aleatórios, é um botão que a gente aperta no Simulate. Vocês vão ver ali daqui a pouco. Validez. Vou fazer lá quais os indicadores que eu quero medir. Agora que vem o principal. Para que a gente simula? Para que a gente simula um processo? Porque eu quero saber qual que é o desempenho desse processo. Eu preciso entender qual é a medida de desempenho desse processo. Então a gente vai lá e vai fazer o seguinte: eu quero medir o tempo em fila que os caminhões estão no meu armazém esperando para descarregar, porque isso está me gerando multas, porque está gerando muita fila e o caminhão fica na rua, aí vem a prefeitura, multa os caminhões na rua, como eu sou responsável por deixar esses caminhões parados, a multa vem para mim. Bom, então eu quero diminuir o meu processo de recebimento de produtos no meu armazém, na minha loja, na empresa que eu trabalho, e eu quero diminuir isso reduzindo o custo, eliminando uma coisa que é óbvia, as multas. Legal. Nós temos uma solução muito simples para isso, que é o que a maioria faz. Muito bem, compra o terreno do lado e vira tudo pátio. Essa é a solução melhor? Então, o que a gente vai fazer? Escolhemos qual é a nossa unidade de medida. A nossa unidade de medida é tempo de descarregamento, é tempo de chegada, é quantidade em fila, quantidade média em fila, de qual processo. Vou lá, chego para o Simulate e digo assim, olha, eu quero pegar a resposta, mas esse indicador aqui, de todos os indicadores que eu tenho no Simulate, ou em qualquer software, esse indicador aqui é o principal. Se eu medir esse daqui, ou esses dois, esses três, esses caras aqui vão me dar a resposta que eu quero, que eu vou descobrir qual que é o meu problema. Vai lá, coloca no Simulate e roda. Ele vai rodar um monte de replicações, que é o que a gente vai ver hoje. O que são essas replicações? Então eu vou lá e vou dizer assim, olha, ele vai falar para você, bom, diante desse processo, para que esse indicador fique com 95% de certeza, você tem que rodar 1.239 vezes. Isso é uma continha que é feita. O Simulate faz de graça para a gente essa continha, só apertar o botão certo. Aí ele vai rodar 1.239 vezes. O que a gente construiu até agora em termos de indicador? Que quando a gente pega um processo, simula, para cada vez que eu rodo essa simulação, a gente tem uma resposta. Lembra aqui que a gente fez esses dias? Eu fui lá, gerei uma macro e fiquei rodando, e eu gerava o mesmo indicador, para cada vez que eu rodava, eu registrava um diferente. Ou seja, eu tinha várias saídas diferentes. Claro que vai ter várias saídas diferentes, porque os processos de geração de números aleatórios estão ocorrendo na entrada. Se os números que estão entrando são diferentes cada vez que eu rodo, significa que cada vez que sai, vai ser um diferente. O que isso representa? A generalização do meu processo em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer replicação daquele meu processo. Isso me garante o espectro máximo, ou o máximo do espectro possível das possibilidades de ocorrência. Essa é a grandeza da simulação, essa é a beleza da simulação. E uma vez que eu estou pegando esse aspecto, eu quero saber, bom, será que, por exemplo, 95% das vezes vai acontecer o quê? Quando eu rodo lá 1.239 vezes, por exemplo, eu vou ter lá 1.239 valores para esse indicador que a gente está escolhendo como medida. Beleza. A partir daí, eu vou lá e calculo o meu intervalo de confiança. Pego a média, o desvio padrão, vejo qual que é o valor de T de student para 95%, média mais ou menos o T de student vezes o erro padrão, que é o desvio padrão sobre raiz de N, esse raiz de N é 1.239, mais e menos eu tenho intervalo de confiança. Então eu vou saber, no final da minha simulação, esse intervalo de confiança, a resposta
resposta de uma simulação não é um valor. A resposta de uma simulação é um intervalo de confiança. Sempre. Sempre. Certo? Sempre. Eu não posso esquecer disso. Uma vez que eu tenho intervalo de confiança, eu sei qual é, com aquele nível de confiança, 95%, 99%, qual é a possibilidade que vai acontecer ali. E a partir disso, eu posso mudar o meu processo. Para tudo. Entendemos agora a simulação. Nós temos 3 tipos de mudança que você pode fazer. 3 tipos de mudança. Basicamente, 3 tipos de mudança. Todas as interferências em um certo processo, todas as interferências do processo, quando você vai analisar friamente, recaem em só 3 tipos de coisa. Tá? 1, a mais cara de todas, contratar mais gente. Bom, eu estou com um gargalo no processo, não estou dando conta, eu vou contratar mais gente. Por exemplo, no descarregamento do caminhão. Meu processo no gargalo está demorando porque eu estou... é lento o processo de descarregamento? Contrata mais gente para descarregar mais rápido. Caríssimo. Resolve? Claro que resolve. Você está colocando mais recurso, mas resolve. Caro, extremamente caro fazer. Geralmente é mais cara para fazer. Quando eu falo contratar mais gente, não significa só pessoas. Pode ser, por exemplo, eu pego meu armazém, que tem 10 docas, e dobro o tamanho do armazém. Faço um investimento lá de milhões, dobro o tamanho do armazém, de 10 docas passo a 20. E coloco as pessoas, mais pessoas para atender. Eu tinha 10 docas, agora tenho 20 docas. Ao invés de descarregar 10 caminhões por vez, eu descarrego 20, dobrei a minha capacidade de resolver o problema? Provavelmente vai resolver. A que custo? Altíssimo. Caríssimo. Toda vez que eu contrato alguma coisa, ou pessoas, ou mais recursos, é uma solução? Sempre é uma solução. É a solução mais fácil? É a trivial. É a óbvia. E geralmente é a mais cara. Geralmente é a mais cara. Tá? A segunda opção, ela não é tão cara quanto a primeira, embora muitas vezes possa ser muito cara, tá? Embora possa ser muito cara, mas ela não é tão cara quanto a primeira. É o treinamento. É o investimento em treinamento. Ou seja, imagine que uma pessoa, vou usar o mesmo exemplo do caminhão, ela descarregue lá 100 caixas por minuto. Tá? 100 caixas por minuto com equipamento. Ela recebe um treinamento, ela passa a descarregar 150 caixas por minuto, porque ela está melhor, está um profissional melhor. Ó, eu aumentei a capacidade de resposta daquela entidade. Ou seja, aquela atividade que era feita com uma velocidade de 100 caixas por minuto passa a ser feita com 150 caixas por minuto. O que eu estou alterando? O parâmetro daquela atividade. Tudo bem? Então, o investimento em treinamento serve única e exclusivamente para aumentar a produtividade daquele colaborador, daquela máquina, seja lá o que for que eu esteja investindo para melhorar, né? Para que isso seja feito mais rápido. Só isso. Qual que é o trade-off? Quanto que eu investi no treinamento para quanto que eu estou ganhando com essa produtividade a mais. Se eu estou conseguindo ganhar mais do que aquele treinamento, em geral, ou melhor, quando acontece isso, já é um bom sinal. Já ganhei dinheiro. Já ganhei dinheiro. Tá? Agora, se o investimento que eu faço em treinamento não dá o retorno financeiro que eu quero, eu vou ter que decidir se esse treinamento foi eficiente ou não. Se valeu a pena investir ou não investir no treinamento. Tá? Então, essa é a segunda opção para a gente corrigir um processo. Lembrando, para a gente corrigir qualquer processo, basicamente 3. A primeira, contratar mais. Contratar mais pessoas, contratar mais espaço, contratar mais caminhão, etc. Então, tem vezes que eu preciso fazer isso. Aumentou muito, não tem jeito, tem que fazer isso. Mas é uma solução caríssima. A segunda é treinamento. Melhorar a produtividade daquela pessoa, daquela máquina, daquele equipamento. O desempenho, eu aumento o desempenho, eu aumento a capacidade produtiva daquela entidade que está no meu processo.
Não é tão cara quanto a primeira, mas eu tenho que fazer uma análise do que vale a pena ou não vale a pena. A terceira, sem sombra de dúvida, a mais barata de todas. A mais barata de todas. Obviamente que a terceira é limitada é, pelo processo em si. Ou seja, a terceira é aquilo que você vai fazer com que o teu processo seja usado no máximo, até o talo, que é a otimização, a melhoria do processo. Então, se eu tenho lá um processo de descarregamento, o fulano encosta com o caminhão, o outro confere a carga, o outro vai lá, etiqueta, o outro vai lá, pega a máquina, leva até o endereço e tal. Será que eu consigo modificar esse processo de maneira com que as atividades realizadas sejam mais rápidas entre si? Pô, eu posso pegar uma atividade e quebrar em duas, e aí, em vez de ter 5 recursos aqui, eu boto 3 recursos nessa primeira parte e 2 aqui, então eu divido em duas. Eu posso pegar duas partes separadas e juntar, fazer uma só. Então, eu vou mudar o processo. Para mudar o processo, eu vou ter que usar algum método quantitativo, seja simulação ou seja otimização lá de programação linear, que a gente vê em MQ1. Essa, sem sombra de dúvida, é a que dá mais resultado efetivo. Por quê? Porque você não investe muito mais do que fosfato, do que quebrar a cabeça, do que conhecimento. Você muda o processo de uma maneira inteligente. Você não investe em mais gente, você não investe em melhoria do maquinário ou das pessoas, você investe em inteligência de processo. Você arruma o processo. Você começa a desenhar coisas melhores. Você começa a unir coisas melhores. No modelo de simulação, começa a ficar fácil. Porque você tem um modelo de simulação, você cria uma cópia e altera o que você tem que alterar. Bom, alterei o que eu tenho que alterar, é um cenário que você está criando. Roda, roda de novo roda de novo aquele processo e vê aquele indicador com as 1.293 vezes. Vê o que aconteceu com aquele teu intervalo de confiança de saída entre o primeiro processo e o processo que você melhorou. Se você fez uma ação de melhorar o processo e melhorou o teu indicador lá era, sei lá, 10 caminhões na fila, ou no intervalo, em média, e estava em intervalo de confiança de 8,2 a 11,9. Esse é o teu intervalo de confiança. Você mudou o teu processo de atendimento, não mudou mais nada. Na simulação, viu que a tua média de caminhões da fila caiu para 0,3 a 1,4. Opa, quer dizer, a, a minha fila lá vai ter 1 ou 2 caminhões, ou nenhum caminhão lá na fila. E eu só mudei o processo. Essa, com certeza, é a solução mais barata e mais eficiente, porque eu estou fazendo melhor com os mesmos recursos que eu tenho. Explorar todos os recursos do meu processo é dever nosso da administração, da gestão. Fazer mais com a mesma coisa. Esqueçam esse negócio de exploração. Não é isso, gente. É processo. É você está fazendo ações que nem precisariam ser feitas. Você está gastando tempo em coisas inúteis. Isso é melhoria do processo. Porque eu medi, eu entendi o processo, eu interferi porque eu sei que o resultado simulado lá na frente vai dar melhor. Então você fez você conseguiu diretamente fazer isso. Tá? Então, esse é o nosso objetivo final, esse é o nosso grande finale, tá? Para isso que a gente usa o Simulate, tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido o panorama geral. Lembrando, vocês podem fazer o que vocês quiserem em qualquer empresa do mundo. No final, as três maneiras de arrumar alguma coisa, de melhorar alguma coisa ou contratando, ou treinando, ou fazendo melhoria efetiva de processo. E aí, essa parte aqui sempre vai ser a mais barata. Sempre, disparado. Tá? Então, para isso só que para fazer essa aqui, eu preciso de conhecimento técnico bastante apurado. Então, o investimento que você tem que fazer é no conhecimento mesmo, tá bom? Então, agora vamos para o Simulate. Vamos ver os elementos do Simulate. Aqui em cima,
Aqui em cima, então, a gente tem a nossa barrinha de atividades. O principal aqui no Home, eu vou ter como que eu rodo a simulação. Aqui a gente está falando sobre dados e as regras da simulação, elementos que eu posso inserir na minha simulação, visualizações, todo o Visual Logic, que é a parte de lógica de programação, que infelizmente não dá tempo de ver aqui. Aqui a gente vai usar algumas coisas com relação a com relação à simulação, tá? Se você conseguir baixar o StatFit faz a mesma coisa que o Input Analyzer lá no Arena, tá? Mas tem que baixar também o StatFit. O gratuito aqui é até 50 informações, tá? Para ter mais do que, vamos dizer assim, você só consegue fazer a análise de distribuição de probabilidade com 50 informações. Mas eu tenho 300 informações que eu baixei lá do meu sistema. Daí infelizmente, tem que comprar o StatFit, né? Tá? Então, é uma possibilidade que já vem automático aqui com o Simulate, assim como o Input Analyzer vem com a Arena, tá? Muito bem. Aqui estão os elementos principais do modelo de simulação. Uma coisa que eu particularmente gosto do Simulate em relação aos outros softwares, que ele só tem basicamente 5 elementos principais aqui, tá? Que é o Start Point. Então, eu vou colocar aqui um Start Point. Você pode segurar com o botão esquerdo aqui e arrastar. Tá? Aí você tem um Start Point. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui na tela. Tá? Uma fila, tá? Você também pode fazer o seguinte. Você tem 2 maneiras de fazer a fila. Você clica na fila e arrasta. Então, ele já vai grudar para você. Ou você pode clicar com o botão em cima de alguma coisa. Vocês vão ver que tem flechinhas aqui, ó. E essa flechinha vai te dar a opção das outras 3. Eu posso fazer uma fila, uma atividade, um final, tá? Então, um processo simples, eu vou até arrastar aqui para baixo para vocês verem. Eu clico aqui em cima, coloco uma atividade. Poderia arrastar essa atividade e colocar logo depois, vai dar na mesma coisa. E aqui um final. Então, por exemplo, tá? Estou fazendo bem torto aqui porque eu quero mostrar uma propriedade para vocês. Então, basicamente aqui está feita uma fila de mercado, uma fila de banco. Isso aqui é um processo de chegada, essa caixinha aqui, essa flechinha, é um start point, um processo de chegada, uma fila, uma atividade e um endpoint, um final, tá? Uma coisa que a gente acaba usando bastante graficamente, e aí a simulação ela é muito boa porque tem essa propriedade gráfica, é o seguinte: se você selecionar um conjunto aqui, isso pode estar um pedaço da tua simulação ou um conjunto inteiro, só selecionar, né? Você clicando com o botão direito, tem aqui uma propriedade chamada Align. Quando você faz isso, ele deixa retinho. Isso aqui ajuda bastante a gente a fazer o desenho depois. Porque com o tempo você vai transformando o teu ACD em parte visual e aí você alinha ele, fica bonitinho, fica bem arrumadinho, né? Muito bem. O outro elemento que nós temos aqui são os recursos, tá? Os recursos que você traz aqui. O recurso ele não faz ligação com nada. Para fazer a ligação, vocês viram que eu posso arrastar, colocar logo depois, que ele faz a ligação automática. Mas, por exemplo, se eu pego uma fila e boto aqui, ele não vai fazer ligação com nada. Tá vendo? Não tá ligação com nada, porque tá longe aqui do que eu tinha que fazer. Eu posso fazer uma ligação assim, ó. Dessa atividade aqui, por exemplo, eu tenho uma saída do sistema, ou, ó, eu vou clicar em cima dessa flechinha, apertei o mouse com o botão esquerdo, ele mudou a flechinha lá. Colocou uma flechinha preta com uma interrogação, dizendo assim, para onde que você quer ligar? E aí eu vou lá e ligo aqui. A flechinha ficou grande, dizendo, é aqui que você quer ligar? É aqui. Então, a flecha grande. Grudei. Que é a seta aqui, eu posso fazer essa seta direto aqui, né?
eu praticamente nunca usei a ligação assim, eu faço a ligação sempre desse jeito. Dessa fila aqui eu posso, por exemplo, fazer uma outra atividade e dessa outra atividade uma outra saída. Ou seja, por exemplo, dentro desse processo, chega as pessoas, elas vão para uma fila e vão para uma atividade. Dessa atividade, um tanto de gente sai do sistema, um outro tanto de pessoas vão para uma outra fila para fazer uma outra atividade para fazer a saída, tá? Eu vou tirar, por enquanto, esses daqui. Ó, selecionei, deletei, tá? Vou tirar só para a gente entender uma fila simples, tá? Uma fila simples, uma fila de banco. Uma coisa muito importante em qualquer simulação é o aspecto visual. Então, como que eu estou enxergando isso daqui? E a primeira coisa que a gente percebe que, assim como quase tudo que tem hoje em dia, quando você clica em cima de um elemento, em cima de um bloco de construção, que a gente chama aqui, você tem aqui uma telinha adicional sobre isso, propriedades, né, coisas adicionais e propriedades gráficas, tá? Então, essas três abas aqui, elas são referentes àquilo que está selecionado. Muito bem. Nessas propriedades, aí é uma questão de costume, tá? É uma questão de costume. Então, você pode alterar o nome aqui. O nome é Start Point 1. Você pode colocar aqui chegada de clientes. Ó, o nome dele é chegada de clientes. Dei o Enter, vi que eu cliquei fora aqui, ó. Cliquei fora, ele sumiu, eu tô fora, tô no genérico. Se eu voltar a clicar nele, aparece de novo as três abas e aqui tá chegada de clientes. Mas ele não está aparecendo aqui. Bom, por que ele não está aparecendo aqui? Porque aparecer é uma propriedade gráfica. E aí a propriedade gráfica tá lá. Mostre o nome dele. Título. Mostra a propriedade dele. Aí, quando você mostra, chegada de clientes. Vamos abrir um pouquinho mais aqui. Ó, mexi, por exemplo, entortou, não tem problema. Posso ir lá, botão direito, alinhar, que ele deixa retinho pra gente. Então, colocar o nome em cima das coisas é algo que ajuda bastante visualmente e ajuda na resposta depois. A gente vai ver como que faz as respostas depois. Nessa atividade aqui, bom, eu tenho a mesma coisa, ó. As atividades são os únicos blocos de construção cujo o nome já vem com o show clicado, acionado, vem mostrando o nome dele. Mas eu posso ir lá na propriedade e mudar o nome dessa atividade, por exemplo, atendimento. Atendimento. Tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui, se você não colocar nada, reparem que o nome que está lá, ó, é Queue for atendimento, fila para o atendimento. Bom, se você pode deixar em inglês mesmo, aí você mostra, simplesmente mostra, ou eu posso ir lá em propriedades e trocar para tudo em português, né? Fila para o... Perdão, gente. Fila para o atendimento. E aqui, eu vou colocar lá o nome de saída de clientes. Vocês vão perceber que no começo, no primeiro, colocar nome nas coisas é chato, tá? Não, é um processo que, putz, é chato, tem que ficar colocando nome. Depois, quando vocês forem fazendo modelos cada vez maiores, vocês vão ver que colocar o nome é extremamente útil para você achar tudo que você precisa achar, tá? Então, tá lá. Chegada de clientes, fila para atendimento, atendimento e saída de clientes. Cada vez que eu clico em um bloco de construção, eu vou ter sempre essas três abas aqui. Propriedades, propriedades adicionais e gráficos. Com o tempo, a gente acaba acostumando a não usar aqui em cima, tá? Mas isso é questão, já falei, de cada um. Você clicar com o botão direito em cima do bloco de construção e depois clicar em propriedades, ele vai abrir tudo aquilo que você tem aqui em cima
direto numa caixinha de comentário, numa caixinha só. Então, acaba que você tem que optar por como vai usar, tá? Eu, particularmente, acabei acostumando a fazer com a caixa de propriedades aberta, tá? Então, se eu cancelar aqui, como eu falei para vocês, com o botão direito eu clico e vou em propriedades, cancela, ou 2 cliques em cima, com o botão esquerdo, ele abre a mesma coisa. Tá? Obviamente que cada bloco de construção tem as suas propriedades. Então, vamos ver aqui as propriedades da chegada de clientes. Então, eu tenho um nome, eu posso alterar o nome aqui. Obviamente que se eu quiser mostrar o nome, eu tenho aqui um botão de gráficos e tá lá. Se eu quero o título aparecendo ou não quero aparecendo, tá? Muito bem. Aqui eu já posso ver que eu posso alterar a imagem, tá? Que é um pouquinho lá do capítulo 7, mas aqui já não tem porquê, é tão óbvio, né? Eu posso selecionar essa imagem, tem a imagem default, que é essa flechinha, mas eu posso alterar, ó. Tem várias imagens aqui. Então, um processo de chegada, por exemplo, tá? Ó, tem pessoas, filas, um tanquezinho, um homenzinho, saída, entrada, tá? Uma esteira. Eu posso pegar, adicionar isso de um clipboard e posso adicionar isso da biblioteca que vem junto. Quando você instala o Simulate, essa biblioteca vem junto com você. Você baixa isso aqui. Então, você tem aqui, ó, figuras em 3D, tá? Aí, figuras em 3D, você tem de tudo que você possa imaginar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Background, prédios, negócios. Então, vamos pegar aqui um petróleo, tecnologia. Vamos pegar aqui em Outpoints. Vamos ver que figura que eu tenho. Tem tudo isso aqui, figurinhas, imagenzinhas, para deixar o meu desenho mais bonito, tá? Um processo de chegada aqui. Não, aqui não tem nada legal. Vamos voltar. Business. Vamos ver aqui. Processo de chegada. Também não tem nada aqui bacana. Já sei, vamos colocar aqui um transporte, que transporte vai ter. Então, imagine que está chegando aqui caminhões. Aqui tem uma cancela aqui, ó, bacana. Pronto. Então, mudei aqui a minha cancela. Minha chegada de clientes é a minha cancela lá do meu armazém. Mostrei esse elemento gráfico que eu posso alterar. Agora, gente, a criatividade de vocês é à vontade, tá? Eu posso pegar foto, colocar foto. Obviamente que quanto mais eu carregar esse meu arquivo, mais pesado ele fica. Mas, visualmente, você acaba convencendo mais, tem um poder de persuasão muito melhor quando você faz a simulação e esse aspecto visual aí da tua simulação está bem feito. O impacto que você causa é muito mais forte quando você tem um visual melhor. Já entendemos como é que faz, então é aqui nos elementos gráficos, seleciona lá qual a imagem que você quer e manda bala, tá? Muito bem. Então vamos entender aqui algumas propriedades do start point, ou do processo de chegada. Aqui, ó, nós temos a caixinha da distribuição.
Então, tudo aquilo que a gente fez nas duas primeiras aulas para distribuir a distribuição é para fazer isso aqui, para chegar aqui num software e usar. Então, eu tenho todas essas distribuições pré-programadas, que são as principais, tá? Então, olha só, average, eu já vou explicar o que que é. Fixo, ele está chegando em intervalos fixos, por exemplo, aqui está em minutos, tá? Minutos. Num valor de 10 em 10 minutos eu estou chegando. Então, exatamente de 10 em 10 minutos vai chegar um cliente. Ele gera a criação de 10 em 10 minutos. Tá? Fixo. Uma normal, ó, a normal tem dois parâmetros, média e desvio padrão. Uma triangular tem 3 parâmetros, o limite inferior, a moda e o limite superior, tá? Ou o menor, a moda e o maior. Rounded, uniforme, são valores inteiros, tá? Então, eu estou gerando entre 10 e 11, ele vai gerar 10 ou 11. Se eu gerasse aqui entre 1 e 11, ele estaria gerando com a mesma chance de ocorrência o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São 12 números aí, né? 11 números, no caso. 11 números com a mesma probabilidade de ocorrência, porque é uniforme, porém é rounded. É os números inteiros nesse intervalo, inclusive os dois elementos do intervalo. Uniforme, aí não. Agora eu estou gerando uma distribuição uniforme entre 1 e 11, qualquer valor com um número com vírgula, tá? 1, 1,1, 1,7, 5,7342. Bom, aí é o número inteiro entre 1 e 11. A exponencial, que é a principal de todas, que a gente, lá em teoria das filas que a gente usava, o M1, o M é de exponencial, que é memoryless, que é a distribuição sem memória, ou seja, a chegada do próximo não depende da chegada do anterior. Então, num processo, por exemplo, de atendimento de banco, de mercado, é bem provável que a distribuição feita, a medida, vai ser uma distribuição exponencial, e a distribuição só tem um elemento aqui, por exemplo, a média, a média é 10 minutos, tá? Exponencial, e aí vem as outras, que aí é só baseado no resultado do histograma que você construiu, ou que você usou num software para construir o histograma e ver qual que é a distribuição ampliada, e fez os testes lá, o Q-quadrado, Kolmogorov-Smirnov, dentro das ferramentas ou do Input Analyzer ou do StatFit aqui do Simulate. Então aí tem a Erlang, que vai ter duas, a média e o K, a log normal tem média e desvio padrão, a Weibull tem o alfa, o beta e o mínimo, a gama, alfa e beta, Pearson 5, Pearson 6, tudo isso aqui são distribuições Gauss, tudo isso aqui são binomial, vai ser alguma coisa que talvez vocês usem aí para frente, Poisson. Bom, tudo isso aqui são distribuições possíveis que você faz. O average é a única distribuição. O average e o fixo são as distribuições especiais que ele já programa para a gente. Por quê? O fixo é a distribuição que, como ele gera intervalos fixos de chegadas, é para a gente controlar o processo. A gente usa bastante o fixo para ver se a lógica está acontecendo, se ele está fazendo aquilo que eu quero que faça, ali no processo de verificação. Já o average é uma distribuição que a gente acaba usando quando a gente sabe que... Sabe não, quando a gente desconfia que é um processo normal, mas a gente não tem a menor ideia do desvio padrão, tá? E aí o que acontece é que o average é uma distribuição normal, com essa média, tá? Com um desvio padrão de 25%. Então, se você colocou o average 10,
é que você está com um desvio padrão de 2,5. Então, colocar o average seria a mesma coisa que colocar a distribuição aqui normal, 10 com 2,5. Ah, uma coisa bacana é o seguinte, 2,5 ou 2,5, o Simulate aceita aqui, tá? Muito bem. Então, essas aqui são as distribuições de chegada. Uma vez explicado isso aqui, a gente já consegue replicar isso para todos os outros, que não é o atendimento que tem isso. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho dizendo o seguinte, ó, se eu deixar clicado esse botão, eu estou dizendo, ó, o primeiro é logo que eu começo, no meu tempo. Comecei a simulação. Se isso aqui tiver chegado, é como se estivesse no instante zero, chegou o primeiro. Tá? Chegadas ilimitadas. Então, se eu deixar lá, ele vai deixar chegadas ilimitadas. Aqui, Schedule Sheet. Aqui é onde que eu vou carregar a tabela de chegada. Eu posso alimentar essa tabela dessa forma aqui, dizendo assim, ó, o primeiro chegou às 9h15, outro meio-dia, outro às 15, outros 420, 1000 e tal. E aí eu tenho todas as propriedades. Ou fazer um update aqui e carregar uma planilha do Excel, por exemplo. Tá? Isso a gente vai aprender mais só na última aula. Aqui tem outras características também, a gente vai aprender só mais para frente, aí senão vai misturar muita coisa. Elementos gerais, tá? Eu tenho aqui um botão de memória, que é que eu posso fazer anotações. Então eu posso colocar aqui, escrever, fazer um note, né? Fazer uma anotação, lembrar de considerar tal coisa. Tá ok lá. Então, quando eu vou na memória aqui, tem um botãozinho lá, eu vou ter um recadinho lá. Com o tempo, a gente acaba escrevendo bastante desses comentários, que ajuda bastante para quem for pegar o modelo, quando for fazer modelo a várias mãos. Aqui vem talvez o botão principal para a aula de hoje, que é o botão de resultados. Tá? Que resultado que eu tenho no Start Point? Números de Work Itens. Work Itens é um elemento que vai passar por aqui, que entrou nesse Start Point, número de Work Itens perdidos, número de Work Itens que deixaram a simulação. Tá? O que é importante aqui? Como é que eu faço para... Eu quero saber, por exemplo, quantos Work Itens entraram neste ponto, quantos foram gerados. Se vocês colocarem o mouse, não estou fazendo nada no mouse, só coloquei em cima do número, ele aparece essa flechinha preta com um R na frente. Se você clicar com o botão direito, ele diz lá, esse valor aqui, veja que está em negrito agora, ele está lá no meu relatório de saída. Eu vou colocar no relatório de saída. Eu quero colocar o número de itens perdidos também. Veja que ele ficou em negrito. Tá? Então, aí começa a ver aquele negócio. O que eu quero medir? Eu quero medir quantas pessoas chegaram no meu processo e nem entraram, foram embora. Eu perdi eles. Eu perdi. Tá? Então, bom, aqui eu tenho essa medida já para a gente. Tudo bem? Para cada tipo de elemento eu vou ter esses resultados. O batching, o routing out é tema para a aula que vem. Tá? Então não se preocupem por enquanto com isso. Vamos dar uma olhada nos outros aí rapidinho para ver o que acontece. Então, fila para o atendimento. Mesma coisa, 2 cliques ou botão direito. Aqui, obviamente, eu tenho outras propriedades. Quais propriedades que eu tenho? A propriedade de capacidade da fila. Então, se a minha capacidade da fila é infinita, ele está clicado. Se a minha capacidade da fila é 30, por exemplo, o meu pátio do meu armazém, para os caminhões ficarem ali, cabem até 30 caminhões. Quando chegar mais do que 30, o próximo caminhão que chegou ou fica na rua ou tem que ir embora. Então, se eu não quero mais tomar multa, uma coisa simples para se fazer boto a capacidade aqui e faço a simulação para ver quantos foram embora. E aí eu meço quantos itens perdidos que eu tenho. Então, a capacidade da fila é isso. O quanto que eu tenho espaço, vamos dizer assim, físico ou espaço para que essa fila aconteça. A partir que atingiu aquela capacidade,
todo qualquer novo item que chegar ali, ele vai ser perdido, tá? Ele não vai mais entrar no sistema, ele vai para fora. Shelf life é o tempo máximo que um elemento pode ficar na fila. Então, imagine lá que um cliente tem uma paciência de esperar na fila do banco por 30 minutos. Quando deu 30 minutos, ele não foi atendido, ele joga a senha fora e sai correndo e fala, que eu não vou ser mais atendido nesse banco, todo saco cheio de ficar esperando, e vai embora. Isso é o shelf life. A gente acaba usando o shelf life na prática para coisas que têm vencimento. Então, por exemplo, num processo de pintura de carros, eu posso ter um período máximo que ele pode ficar lá numa estufa, por exemplo, porque senão resseca demais a tinta e racha, tem maior probabilidade de rachar a tinta e tal. Então, eu não posso ficar muito tempo esperando para o próximo processo, eu tenho um tempo máximo para esperar. Assim como eu posso ter um processo de mínimo de espera. Eu não posso ir para frente, eu não posso sair dessa fila e ir para frente, perdão, eu não posso ir para frente se eu não esperar, por exemplo, no processo de tinta secar. Então, para ir para o próximo processo, eu tenho que esperar numa fila que a secagem é mínima de 20 minutos. Eita, deu renite, gente. Então, 20 minutos. Então, isso aqui é o mínimo de tempo de espera. A fila, por default, ele vem sempre um tipo FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Mas você pode mudar aqui a prioridade. E aí a gente vai aprender as labels já na aula que vem. Você pode usar a LIFO, que é o último que entra, o primeiro que sai. Você pode esperar um volume. E aqui você vai segregar resultados, que a gente vai ver na última aula também, o segregar resultados, e o assembly a gente vai ver na última aula. Da mesma maneira, eu tenho lá a memória, para fazer anotações, e resultados. Vamos olhar aqui resultados que eu tenho. Olha, aqui eu tenho mais resultados, tá? Eu tenho aqui com relação à quantidade de itens e quanto ao tempo. Já que eu estou numa fila, quantidade de itens na fila, tempo em fila. Então, quantos estão atualmente naquela fila? Qual é o mínimo que eu atingi ao longo do meu período de simulação? Qual é o mínimo de fila? Qual é a média? Qual é o máximo? E qual o total de elementos que passaram por essa fila? Da mesma maneira que se eu passar o mouse, só estou passando o mouse, estou clicando nada, tá? Em cima desses números, eu vou... eu posso adicionar ele no meu relatório final, tá? Então, vou colocar, por exemplo, a média de itens na fila. Cliquei. A média de número de itens na fila, em estoque, ou seja, na fila, está adicionado, está em negrito. Tudo bem? O tempo em fila, ele divide em duas colunas. Isso aqui é super interessante, tá? Por que a gente usa bastante aqui essas duas divisões? Então, a gente tem tempo em fila, o tempo mínimo em fila, o tempo em média em fila, o tempo máximo em fila, o desvio padrão em fila. E aí eu tenho duas colunas. Todos os elementos dessa fila, então todo mundo que passou aqui, e todos os elementos que ficaram um pouquinho na fila. Ou seja, os não zeros. Aquele cara que chegou, não tinha ninguém na fila e já passou para atividade, ele não contabiliza nessa coluna, tá? E aqui ele conta, ó, qual é o número de não zeros que ficaram de tempo na fila que não é zero. Ou seja, pessoas que efetivamente ficaram na fila. Por que segrega esse valor? Por que é importante? Porque assim, imagine que eu estou lá num banco ou num processo e ele diz o seguinte, olha, cara, quanto tempo eu vou ficar em fila? Bom, aí você vai olhar aqui para todos. Ó, o tempo médio em fila é 3 minutos. Esse é o tempo médio. Mas, se tiver fila, aí você olha para cá. Se tiver fila, o tempo médio é 4 minutos e meio. Ou seja, uma chance qualquer. Se você chegar, ó, eu não sei como que tá lá,
Eu não sei como que está o meu sistema. O tempo médio em fila é 3 minutos. Mas, se você chegar lá e tiver fila, a média é 4,5. Entenderam? Essa é a diferença. Então, é importantíssimo eu ter essa informação dos dois. Porque eu tenho o tempo médio geral para todo mundo e o tempo médio para os não zeros, ou seja, para aqueles que enfrentaram efetivamente a fila. São duas informações, não é que uma seja melhor do que a outra. Essas são duas informações diferentes. Então, aqui, ó, eu vou adicionar as duas médias, o de todos e o de não zeros. E vou colocar aqui quantos não zerados foi. Assim como eu vou colocar o total aqui de pessoas que estavam na fila. Então, eu tenho aqui o total de pessoas na fila e quantas pessoas, ou itens, né, acabaram pegando fila. Tá bom? Muito bem. E aqui tem os gráficos, etc. Aqui depois, o que importa é o que eu estou mostrando hoje, tá? Muito bem. Esse startup nada mais é do que quantos itens eu vou começar no momento do início da minha simulação. Imagine que eu estou fazendo, por exemplo, um processo de controle de estoque e eu sei que tem lá no meu armazém ou na minha estante, sei lá, 30 itens, 32 itens. Eu venho aqui e digo 32 itens antes de eu começar a minha simulação. Meu dia vai começar com 32 itens lá. Então, 32 aqui. Tá? É isso. E aqui os elementos gráficos exatamente similar ao processo de chegada. O que acontece? Quando você muda uma fila, ele te diz o seguinte: aplique todas essas mudanças para todas as coisas selecionadas, é porque estava selecionada alguma outra coisa junto aqui, tá? Aí, se você quiser que sim, tudo que você mudou, muda para todo mundo. Se você quiser que não, se mudar só para aquela, é só para aquela. Ai, ai. Atendimento. Vamos ver quais são as propriedades do atendimento aqui. Atendimento, eu tenho também todas as distribuições pré-prontas, tá? Todas as distribuições pré-prontas. Ah, perdão, gente. A renite pegou feio aqui agora. Eu tenho aqui informações financeiras, tá? Se eu quiser colocar custos. Geralmente a gente acaba usando muita simulação para processos quantitativos no sentido de quantidade mesmo de itens que passam e tempo. Eu transformar isso em aspecto financeiro, já são modelos muito mais elaborados, tá? Já requer muito mais experiência. Também dá para fazer até crédito de carbono aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Você tem como configurar esse negócio aqui para isso. Mas eu nunca usei isso aqui, tá? Para falar a verdade, porque na maioria das vezes, você entender o processo físico, ele já resolve muito problema. Mas você pode colocar todos os aspectos financeiros de custo aqui para esse atendimento. Todo o custo envolvido nesse atendimento. Muito bem. Aqui eu tenho alguns outros elementos, tá? O primeiro é o seguinte. Imagine que eu tenho uma fila e eu tenho vários atendentes. Eu não preciso colocar aqui dessa fila, deixa eu cancelar, eu não preciso colocar aqui, por exemplo, um outro atendimento, ou um outro atendimento. E aí esses 3 atendimentos eu vou ligar aqui com a saída. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que os clientes vão para uma fila e, por alguma regra que a gente não viu ainda, que a gente vai ver nas próximas aulas, que está ligado aqui com o routing out, ou as prioridades de fila, tá? Isso aqui nunca vai acontecer, tá? De uma fila ter saído para 3, a gente não vai permitir fazer isso, aqui é só para exemplificar, mas a gente sempre vai fazer cada atividade sempre uma única fila e uma atividade para dividir entre as filas. Então, se eu tivesse que dividir em 3 aqui, eu faria uma atividade, essa atividade faria sair para 3 filas e cada fila para uma atividade. Então, sair de fila para 3 desse jeito aqui nunca vai acontecer. Por quê que não vai acontecer? Porque se eu tenho uma fila e aqui eu tenho 3 atendimentos idênticos, vou deletar isso aqui,
É a mesma coisa que eu passo e faço isso aqui, ó. Replicate igual a 3. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu faço replicate igual a 3, dou um OK. Replicate igual a 3, eu estou dizendo que tem 3 atendimentos idênticos aqui. Por isso que não vai fazer sentido. E quando eu faço isso, replicate igual a 3, ele está dizendo, o próximo que fica livre atende o próximo cliente. O próximo que fica livre atende o próximo cliente. Tá? É um processo, por exemplo, de caixa rápido de mercado. Tudo bem? Então eu vou voltar aqui para o replicate igual a 1, só para... Então não faz sentido nenhum eu sair de filas para vários, porque eu tenho o botão replicate aqui. Routing in e routing out é como está chegando as regras de chegada. A gente vai ver que tem várias regras de chegada e a gente vai ver que tem várias regras de saída dessa atividade. Isso aí é assunto para a aula que vem, tá? Eficiência, eu posso dizer que esse processo é 100% eficiente, ou seja, ele está disponível 100% do tempo, ou ele está disponível menos do que isso. Ele tem 90% de eficiência, aleatório. Recursos, por exemplo, eu tenho esse recurso 1 aqui, eu posso adicionar esse recurso 1 aqui. Então, por exemplo, se isso aqui é uma empilhadeira, eu vou lá e adiciono essa empilhadeira para fazer esse atendimento. Eu preciso desse recurso aqui. Qual que é a diferença que eu tenho que entender na cabeça quando que eu uso o recurso, quando que eu não uso? Se o recurso é exclusivamente para essa atividade, eu não tenho necessidade de criar um recurso. Por quê? Porque ela se confunde com o próprio atendimento. Tá? Então, por exemplo, um caixa de mercado, o computador que ela usa, lá, o PDV, que é o ponto de venda, aquele cara ali, eu preciso colocar como recurso? Não, porque ele só é usado ali, então a própria ação de atendimento, ela se confunde com o atendimento, é a mesma coisa. Então não faz sentido eu colocar um recurso, o PDV. Porém, eu posso colocar aqui um empacotador. O empacotador, ele pode atender nesse caixa, num outro lugar, num outro ponto, fazer a reposição. Ah, então é um recurso que é usado em vários lugares. Aí é um recurso. Aí eu coloco um recurso e associo aqui, adicionando um recurso, e a gente vai falar das propriedades do recurso nas próximas aulas. Eu vou criar e adicionar um recurso. Da mesma coisa, os resultados eu tenho aqui também com relação ao tempo e com relação ao número de itens. Quantos itens passaram aqui? Quantos estão na atividade? Qual é o mínimo? Qual é a média? Qual é o máximo de elementos e quantos trabalhos foram completados, né? Quantos terminaram. Eu vou colocar aqui o tempo médio de trabalho. E o tempo de espera, quanto tempo ficou esperando, quanto tempo ficou trabalhando. Basicamente, aqui eu tenho ociosidade e efetivamente eu vou adicionar esses dois valores. Tá? O waiting work é quanto tempo ficou esperando, a gente pode traduzir isso como ociosidade, ou quanto tempo ficou trabalhando. Tá? E aí eu tenho quanto tempo ficou bloqueado, porque a gente pode configurar ele para ficar bloqueado, parado, etc, etc, etc. Isso aqui, o resto vem depois com o tempo. Muito bem. Sheets tem a ver aqui com períodos de trabalho, tá? Tipo, manhã, tarde e noite aqui, a gente vai ter uma aula exclusivamente para isso também, tá bom? Ok, eu vou trocar aqui por uma normal, com média 7 minutos e desvio padrão 3, tá bom? Só para a gente ter um teste aí. Então, aqui na minha chegada, ele está com... Vou colocar aqui uma distribuição exponencial. Cadê o exponencial? Uma chegada de 8 em 8 minutos, tá? Ou melhor, uma chegada com média de 8 minutos. Não posso falar que é 8 em 8 minutos. Não. Muito bem. E aqui a saída de clientes. Eu tenho pouca coisa na saída, né? Aqui eu só tenho aqui o segregate resultados, que a gente vai entender depois, que precisa das labels. E as memórias e basicamente os resultados eu vou ter aqui. Quantos trabalhos completos, né? O tempo no sistema, o tempo que aquela bolinha chegou, foi gerada até sair. O tempo mínimo, o tempo médio, o tempo máximo, o desvio padrão. Então eu vou colocar aqui o tempo médio de sistema, ok? Muito bem, então aqui eu configurei todos os meus botões básicos do Simulate.
O Cássio, você se mutou. Voltou? Sim. Nossa, por algum motivo. Não sei como que mutou sozinho isso aí, será? Alguém me mutou lá. Quem cansou de escutar eu falar? Vamos lá. Vou começar a simulação. Não fiz nada, só fiz configuração, certo? Eu não posso esquecer de vir aqui em arquivo, preferências, distância, travel times e colocar set to zero. O meu inglês é incrível, hein, gente? Fala a verdade. Que pronúncia ridícula. E aí ele vai dizer assim: tem certeza que você quer zerar o tempo de viagem? Você vai colocar sim, tá? Vou fazer o caminho de novo. Arquivo, preferências, distância, set to zero, yes. Por quê? O que quer dizer isso? Se você não zerar para zero a distância, o tempo que ele atravessa aqui, ó, essa flechinha, vai estar diretamente proporcional ao tamanho da flechinha. Ou seja, para ele sair da chegada do cliente até o atendimento, isso aqui demora mais do que isso aqui. Entenderam? Quando você seta para zero, não. Ele chega, automaticamente ele está na fila. Ele fica na fila. Quando o atendimento está livre, automaticamente ele está no atendimento. Que é basicamente o que acontece de verdade. Tá? Se a gente, para usar essa distância de viagem aqui, a gente pode ter duas opções. A gente pode não zerar e configurar a distância de viagem, ou a gente pode colocar uma atividade que represente o tempo de deslocamento de um ponto até outro, quando isso é significativo. Então, se o tempo de deslocamento é significativo, ou eu não zero essa travel time, ou e aí configuro o travel time, ou eu crio uma atividade, zero lá a distância percorrida, e eu crio uma atividade dizendo, olha, o tempo de deslocamento daqui até lá é tanto. Eu, particularmente, prefiro essa segunda opção. Por quê? Porque você não considera que todo mundo ande igual. A não ser que você esteja fazendo uma esteira, é, é, qualquer outra coisa pode ter velocidade diferente dependendo do item de trabalho, tá? Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é aqui as propriedades do relógio. Aqui você vai dizer se o seu tempo é em segundos, minutos, horas ou dias. Eu vou deixar em minutos, tá? O formato do tempo, em percentual, em tempo, tempo do dia, etc. Se eu quero fazer um dia, dia, semana, por data. Que horas que começa cada dia? 9 horas da manhã. A duração do dia é de quanto tempo? 8 horas. Então ele vai das 9 às 17, ininterruptamente, tá? Então o meu dia, ele começa às 9 da manhã e dura 8 horas por dia. Aqui embaixo, aqui no Running Time, tem os dois botões. O tempo de warm-up, que é o tempo de preparação do sistema, que é um assunto que nós vamos ver na aula que vem, tá? E o tempo de coleta de resultados. O que é o tempo de coleta de resultados? Eu vou gerar aqui um tempo, estou rodando aqui um dia, daqui a pouco eu vou a um tempo, e eu vou dizer assim, durante os 100 primeiros períodos é o warm-up, está se preparando, esse tempo aí eu tenho que desconsiderar. Pensem assim, o warm-up é o tempo que eu vou desconsiderar, tá? Quanto tempo eu vou rodar esse cara? Eu vou rodar aqui por, simulação time units, que é minutos. Eu vou rodar aqui por 3.600 minutos. Desses 3.600 minutos, o tempo de warm-up é 100 minutos. Então, os 100 primeiros minutos ele não vai rodar e vai rodar daí por mais 3.600, que é o tempo de coleta do período. Então, ele só vai pegar esse tempo aqui para fazer todas as medidas que a gente fez. Tá? Isso aqui a gente vai ver com mais calma na aula que vem. Basicamente, isso é o que a gente precisa rodar. Como é que eu rodo? Rodar. Então tá aí, ó. Tá rodando a tua simulação. Tá? Os clientes estão chegando. Ixi, tá muito lento, professor. Eu posso vir aqui na flechinha e acelerar ele, ó. Porque tem bastante tempo, eu coloquei bastante tempo, 3.600 minutos. Se eu colocar a flechinha até o final, ele roda até o final. Chegaram 420 clientes,
um atendendo, 420 saindo, então tem um aqui rodando, não completou. Eu quero saber os resultados. Então eu vou vir aqui e vou ver os resultados, ó. Results Manager. Cliquei nesse cara, tá aqui, ó. Chegou clientes, número, lembra? Quantos que chegaram? 420, quantos que eu perdi? Nenhum. Tudo isso aqui foi o que eu adicionei. Fila para o atendimento. A fila, o tamanho da fila é 1,98. O tempo em fila, 16,96 minutos. O tempo em fila para aqueles que pegaram fila, ó, o tempo em média de fila para todo mundo, para os 420, é praticamente 17 minutos. Só que quem pegou fila ficou em média 21 minutos. O número de não zeros, ou seja, dos 420 pessoas, 339 pegaram fila. Ou seja, essa diferença aqui, são 340, dá 60, 80, 81 pessoas. Quando chegaram na fila, não tinha ninguém, foi direto para o atendimento. Os itens que entraram, 420. A média de uso do atendimento, ou seja, o tempo que ele ficou trabalhando, tá aqui, ó, 82. Ou seja, 16,73% esperando, 83,27% do tempo trabalhando. Nas saídas, completou os 420 clientes e o tempo no sistema foi de 24 minutos 09. Ok? Então, isso aqui basicamente é o feijão com arroz do Simulate. É o feijão com arroz do Simulate. Ok? Então, era isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. E na aula que vem a gente vai partir disto que a gente está fazendo. Eu vou mostrar alguns, como exercício, eu vou mandar alguns exercícios para vocês simples, para vocês construírem o ACD e do ACD o modelo de simulação. Assim como qualquer arquivo, você pode salvar isso aqui, tá? Salvar como, salva lá, bota um nome, é um arquivo como outro qualquer que vocês podem adicionar, tá bom? E aí, na aula que vem, a gente vai ver, logo no início, como é que eu faço as replicações, como é que eu faço o intervalo de confiança, como é que a gente faz a geração dos valores aleatórios, como é que a gente muda, calcula quantas vezes temos que fazer as replicações e tudo, e assim por diante. Tá bom? Então, isso aqui é o feijão com arroz, é o básico do Simulate. Com isso, vocês já podem construir modelos de simulação. Tá? E aí, a partir da aula que vem, a gente vai começar a explorar as características e exemplos de aplicações. Tudo bem, gente? Então, era isso hoje. Deixa eu parar aqui, então, a gravação.